Eu fiz um vídeo falando sobre os dinamarqueses, né, e os suecos que estavam pegando imigrantes tailandesas, filipinas, levando para o seu país e casando com elas, esquecendo das próprias mulheres do seu país, seja as que são intoxicadas com o feminismo ou até mesmo as europeias em si. Teve um comentário na live, até de um inscrito, um ouvinte que participa, que é o Batatinha. Ele perguntou: então, Epifania, o certo ou o melhor para o homem hoje é pegar uma mulher tailandesa e levar para casa e assim você vai conseguir ter um filho, vai construir uma família, vai ser feliz? Cara, não, sabe? Porque quando você olha a história da Tailândia, não é tão bonitinho como você acha que é. De mulheres que vivem ali nas suas tribos, digamos assim, em cidades pequenas, em cidades bem distantes umas das outras, na sua cultura fechada, negativo. Muito pelo contrário. Você olha a história da Tailândia, é uma história triste para homens e para homens jovens agora, né? E até mesmo para as mulheres. Cara, lá desde o século XIV é uma coisa normal de praxe a questão da prostituição. Então, até os navios mercantes ou coisas do tipo, que passavam lá de chineses, japoneses, quando passavam por lá, era muito comum os próprios homens oferecerem suas esposas, suas concubinas, digamos assim, como um aluguel para esses caras. E aí você tem uma sociedade culturalmente de homens que dão as suas próprias mulheres por questão de dinheiro ou até mesmo de presentes. E teve até um comentário nesse vídeo da Tailândia, onde o cara falou a seguinte coisa: poxa, Epifania, mas aí no final das contas os homens tailandeses vão sofrer. Eles vão sofrer, mas a história deles condicionou eles a essa situação, entendeu? Sempre foi comum para eles venderem ou trocarem as suas esposas. E tá aí até uma coisa para as feministas, tá? Elas reclamam de, mas eu fico em casa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que cuidar do meu marido, isso é uma coisa do patriarcado. Elas não sabem o que é você ser uma concubina de um cara e você ser, digamos assim, prestado para um monte de caras que estão descendo no seu país estrangeiros e você não pode falar nada, você não pode reclamar de nada. Essa foi a realidade durante anos e anos e anos das tailandesas e hoje você vê um monte de modernete feminista reclamando de coisas como ficar em casa cuidando do seu filho. Quando você olha a história da Tailândia, essas mulheres estão reclamando de barriga cheia, sabe? Elas não sofreram basicamente nada, elas não sabem o que é o sofrimento. Então, quando tem um dinamarquês, tem um sueco que ele vai lá buscar uma mulher na Tailândia, em Filipinas, nas Filipinas, não é porque ela é honrada, tradicional, perfeita. Não. Claro que, como cultura, para você ter aquela coisa de cuidar do filho e tudo mais, elas são melhores do que as feministas. Só que elas fazem isso, elas se vendem para os caras, elas vão para esses países, elas veem uma oportunidade, porque o país delas é uma merda, elas só têm a opção da prostituição. Segundo, elas já têm uma coisa embutida de que elas são ou devem servir sempre como, digamos assim, um modo de aliviar homens, já é uma coisa cultural delas. Tanto que você chega lá na Tailândia, nesses países, cara, a mulher pode estar trabalhando no supermercado, a mulher pode estar trabalhando em alguma empresa. Se você chegar ali, balançar dólar e conversar com ela 5 minutos, a chance de você conseguir corromper ela é absurdamente alta, porque já existe uma coisa cultural nos tailandeses, por exemplo, de que eles se vendem por dinheiro, principalmente as mulheres. Até o ponto agora que os próprios homens estão caminhando para esse mundo da prostituição. Eles metem silicone no peito, viram trans e vão servir até mesmo os turistas que descem no seu país. Isso já virou uma coisa comum lá, já é uma coisa cultural, graças a quem? Ao Estado. E é por isso, toda vez que eu vejo algum cara, principalmente da terceira via, esse pessoalzinho da terceira via fala, não, porque devemos usar o Estado de uma forma que ele vai conseguir colocar a cultura em primeiro lugar. A cultura vai vir em primeiro lugar. Ele vai fazer uma proteção da cultura e dos costumes. Não, negativo, irmão. Sabe o que ele vai fazer? A primeira oportunidade que ele tiver de te vender ou lucrar em cima de você, ele vai lucrar. O Estado está cagando e andando para leis, para uma questão cultural, de proteger a cultura ou de bem-estar social. Ele procura a melhor coisa para ele, o que vai dar mais poder,
mais dinheiro, e mesmo que lá na frente até ele se ferre com isso, ele não liga, sabe? Ele quer o agora, ele é imediatista, é isso que o Estado é. Só que existe uma noção muito até mesmo boba desses caras de acreditarem que o Estado vai mudar alguma coisa ou que ter um Estado forte que luta pela cultura vai ser uma coisa boa. Não, o Estado ele não vai lutar por nada e a cultura tem que ser orgânica. Porque até mesmo quando o Estado começa a meter a mão numa cultura, ele deturpa tudo. Aonde nós vemos a questão da Tailândia, que depois de anos e anos e anos e anos, aonde os caras simplesmente serviram ou se viram como serviçais, até mesmo dos turistas ou de pessoas que têm dinheiro, hoje temos uma condição no país onde todo mundo é escravo sexual. Literalmente todo mundo, de alguma forma, seja de uma forma primária ou secundária. O pai lá hoje que ele tem um filho, ele fica puto, sabe? O cara vai lá, ele engravida a esposa dele, quando ele vê que é um filho, ele fica puto. Por quê? Porque ele simplesmente queria uma filha para poder vender a filha. Aí já que ele não tem a filha, o que ele faz? Ele vai lá, ele corrompe o próprio filho a tentar virar uma trans só para conseguir dinheiro para ele. Só para ele poder ter, digamos assim, uma fonte de renda. É um país que é viciado em todas as esferas. É uma cultura que é viciada em se auto-vender. Então essas mulheres tailandesas, não é que elas são perfeitas, não é que elas são, digamos assim, honradas, tradicionais, que vivem lá no seu cantinho, só esperando um imigrante lá buscá-las. Não. Elas vêm de uma cultura onde elas se vendem por qualquer coisa. Então quando aparece um dinamarquês, um sueco lá, querendo transformar essas mulheres em esposas, elas fazem sem pensar duas vezes. É como se fosse uma liberdade para elas. Agora, o que acontece com o homem tailandês? Ele basicamente, quando ele for casar com uma mulher, a mulher já vai ter um histórico de prostituição, porque é de praxe lá, ou não vai ser só dele, dependendo do que, como for a condição financeira deles, a mulher vai recorrer à prostituição, ou no caso, esses caras nem vão conseguir casar, e mesmo se conseguir casar e tiver filhos, os próprios filhos serão até mesmo, digamos assim, corrompidos pelo sistema cultural dessa sociedade. Então já é uma merda para esses caras. Esses caras já estão fodidos. E até mesmo quando eles passam por todas essas eventualidades e não se transformam em trans, eles ficam com os piores empregos possíveis. Então é um inferno você ser um homem tailandês. É uma merda você ser um homem tailandês ou filipino. E isso tudo se dá porque temos um país culturalmente viciado em se auto-vender como um produto sexual. Temos um Estado ali que cada vez mais torna isso em um comércio que vai beneficiar esse Estado. Cada vez mais a cultura é esgarçada ao ponto de que as pessoas acham isso normal, ao ponto de que temos uma sociedade onde é comum um pai influenciar um filho virar um trans. Tem noção do que é isso? Você tem noção do que como o Estado, como a cultura foi tão esgarçada que se transformou nisso? Como se perverteu? E até mesmo a outra situação que eu sempre falo quando eu tô falando com alguns caras que querem sair do país. Quando você vai olhar para um país que você quer ir, você nunca pode pensar só no que, não, esse país tem muito dinheiro, esse país tem muitas condições, mas é aquela coisa. Se ele só fornece uma única coisa que torna ele poderoso, a chance de dar merda é muito alta. Vamos voltar ao exemplo da Venezuela de novo. Olha a Venezuela, petróleo, toda aquela coisa toda. No primeiro colapso do petróleo que teve no mundo, a Venezuela foi pro buraco e nunca mais voltou. Aí nós olhamos pro Brasil. O Brasil tem o agro, né? Agro é tech, agro é pop, esse tipo de bobeira. Aí fala, não, o agro é muito poderoso, nós alimentamos o mundo, nós damos, por exemplo, 40% da produção total nossa vendemos no caso, né? 40% de toda a nossa produção de soja para a China depende do Brasil, o mundo depende do Brasil. Até o momento que aparecer alguma tecnologia que deixe inútil essa questão da dependência do agro, sabe? Porque, por exemplo, imagine que a carne sintética ela passe a ser uma coisa viável e até melhor do que a carne animal. Claro, isso aqui é só uma especulação, tá? Não estou falando que será melhor ou que vai vir a acontecer isso, mas vamos usar como um exemplo aqui. O Brasil já vai ter um baque absurdo nisso. Se for mais barato, mais eficiente, mais gostoso,
O Brasil terá um baque absurdo sobre isso. E o que você acha que o Brasil vai fazer? Se de repente tudo o que, digamos assim, ele se rodeou, que era o agro, de repente ruir, o agro do Brasil não se tornar uma coisa que o mundo depende, ou a China depende, o que você acha que vai acontecer com o Brasil? Uma visão de um Brasil pique Tailândia não vai ser muito difícil. Até porque temos um país meio que, digamos assim, tropical, paradisíaco, onde todo mundo quer vir viajar. E se a única coisa que você tiver é o turismo, a chance do seu país virar um mercado igual a Tailândia ou as Filipinas, onde você é um escravo sexual, ou a sua filha, ou a sua esposa, de algum turista, sei lá, europeu ou americano, vai ser cada vez mais comum. Vai ser uma coisa rotineira. É só você olhar para a Colômbia, onde as pessoas lá, principalmente as mulheres, não podem ver um dólar que vão para a prostituição. Todos esses países de terceiro mundo estão a um estalar de dedos de virar um escravo de alguma superpotência, seja numa questão econômica, cultural ou até mesmo como um mercado sexual de turismo. E, cara, quando alguém tenta te vender essa visão de que existem umas mulheres em tal país que é só você pegar, é só você trazer para o seu país que vai ser uma boa esposa, que não vai se corromper. Cara, isso é ilusão, tá? Isso é ilusão. Se uma mulher, ela. Pensa comigo, cara. Se uma mulher, ela sai do país dela, ela abandona o país dela, a cultura dela, ela abandona a família dela para casar com você, do nada, simplesmente do nada, é porque das duas uma. Ou ela é uma mulher que está procurando te casar contigo, conseguir, digamos assim, uma boa qualidade de vida e ela te vê como um banco, uma carteira ambulante, um provedor. Ou a outra opção, ela apenas está te usando como um trampolim para uma outra coisa. As brasileiras fazem muito isso. Elas chegam na Europa, elas chegam, por exemplo, nos Estados Unidos, casam com um americano beta ou coisa do tipo, pega o green card ou pega ali a cidadania de certo país, abandonam os caras e vão viver a vida delas, com a liberdade que elas têm, graças a estar, digamos assim, como uma cidadã num país de primeiro mundo. É isso que ela vai fazer. Ou ela vai te usar como um provedor até o final da sua vida e da dela, ou ela vai te usar como trampolim. Não acreditem que existem mulheres em certos lugares que é só você trazer para a tua realidade que ela vai continuar sendo a mulher perfeitinha que você acha que é. Muito pelo contrário, como eu disse, as tailandesas, boa parte delas ou são garotas de programa ou já passaram um momento da vida sendo garotas de programa e têm a mentalidade de garota de programa, ou essas mulheres simplesmente vão te usar de alguma forma e depois te descartar. É isso que vai acontecer. O normal é esse. Não existe uma mulherzinha perfeita em algum canto do mundo que é só você trazer para a tua realidade que fica tudo bem. Além disso, tem aquela situação de que as leis do teu país podem fazer com que ela se sinta no poder de barganha até mesmo maior do que o seu ou de comparação igual e elas parem de serem submissas, elas parem de te ver com, com algum poder de barganha e simplesmente vão, digamos assim, pisar na sua cabeça. É aquela coisa. Uma situação é você conhecer a mulher na Tailândia e ela ser totalmente submissa a você. Outra coisa, ela estar num país como o Brasil, com leis misândricas, ela perceber e saber como usar essas leis misândricas e fuder com a tua vida.